Olá, que bom ter você aqui novamente, que alegria, a sua presença no canal nos deixa muito feliz. E nós já contamos com uma coisa, viu? Com o seu like, com o seu comentário e também com o seu compartilhamento com os seus amigos da sua classe e também com outros amigos da faculdade, do seu condomínio, do trabalho, enfim. É seu papel em nos ajudar aí a espalhar a mensagem do Evangelho. Bom, e para continuar nosso estudo, o tema de hoje é Deixe Marinar. A lição está maravilhosa. Eu acho que de todos os dias, essa aqui é a minha favorita. Então vamos descobrir sobre o que está falando essa lição. Vamos lá. E para começar, vamos ler aqui verso Colossenses, capítulo 3, verso 16. Diz assim, ó: Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instrui-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E mediante a esse verso que é tão bonito e que tanto nos traz lições, não é? Eu venho perguntar aqui para nossa amiga, para a Rai, a seguinte pergunta: qual é a diferença entre somente ler a Bíblia e meditar na palavra? É muito legal essa pergunta, né? A gente fica pensando assim porque parece óbvio e a gente acaba não concentrando muitas vezes nessa pergunta no nosso dia a dia. Tem um trechinho da lição que eu acredito que quem estava lendo aí percebeu, que ele conta uma curiosidade muito legal. Vou ler aqui. Quando não, ele falando sobre o tofu, né? Quando não está marinado, ele não tem gosto, mas cubra-o com o molho e os temperos certos e aquilo que era intragável se torna extremamente delicioso. Acredito que aconteça o mesmo quando passamos tempo meditando nas escrituras. Muito legal. Eu achei muito legal essa Comparação, referência, né? isso, que ele trouxe pra gente. Porque, por exemplo, às vezes, no nosso dia a dia, é aquilo que a gente acabou falando uns dias atrás também, a gente acaba sabendo de algumas coisas porque a gente leu. Por exemplo, se você pega um livro qualquer, você apenas lê, você vai esquecer o conteúdo dele porque você só passou o olho ali. Você leu, você não estudou. Então, assim, é muito diferente você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia, né? Porque é fácil você falar, você leu a Bíblia hoje? Ah, eu li. Mas você estudou de fato o que você acabou de ler, o que você passou tempo lendo? Ou você só leu, por exemplo, sei lá, genealogia. Nossa. Que muitas vezes a gente acaba só lendo, você não sabe quem é filho de quem Ou que nem gerou lendo, quem. né? E nem, exatamente. Leu o primeiro nome e o último e... Tem gente que só pula. Só pega ali a árvore genealógica e, vou pular esse verso aqui que não tem nada pra mim. Mas ali, quando você acaba estudando a Bíblia, você descobre coisas que você, nossa, sei lá, fulano veio da linhagem de fulano de tal. Você fica surpreso porque você estudou, você se concentrou. Com a palavra funciona da mesma forma. Alguns conteúdos, por exemplo, o Apocalipse, que se você ler, você não vai entender nada. Porque o Apocalipse é uma coisa mais profética, você precisa estudar, traduzir o Apocalipse. Claro que com muito estudo da Bíblia, com muitos acompanhamentos de pessoas também que são estudadas da Bíblia, você consegue ter uma visão da profecia um pouco mais aprofundada. Então é muito diferente você ler e estudar a Bíblia. Ler, você pode só ler o Apocalipse e falar que tem uma besta, tem um bicho de não sei quantas cabeças, tem não sei quantos selos, e você fica desesperado, porque é um terror lendo o Apocalipse assim, né? Mas se você começa a estudar a Bíblia, você começa a traduzir aquilo que parecia um filme, alguma coisa assim, você traduz e percebe o que vai acontecer no tempo do fim. E é muito lindo quando você começa a perceber a revelação, que é o título do que significa a palavra Apocalipse, né? Você começa a entender a revelação do Apocalipse, porque você está de fato estudando a palavra. Então é muito diferente de você só ler do que você estudar, meditar na palavra de Deus. É verdade, parece que a nossa mente vai abrindo, não é? Porque a gente começa às vezes sem entender, mas aí a gente lê um pouquinho lá, um pouquinho aqui, reflete por lá, por aqui, vai pesquisando e as coisas vão fazendo sentido, vão se encaixando, porque a palavra de Deus ela é muito rica. E ela se renova a cada manhã, então assim, é inesgotável. A gente não lê, tipo, como um livro de história, por exemplo, né? Exatamente. A gente tem que meditar, você tem que parar, fazer umas pausas, entender o contexto, o que tá acontecendo. Não um livro que você só lê, tipo, narrando, né?
Claro, Gênesis, ele, por exemplo, que é alguns contos mais históricos, você consegue ainda ler, acompanhar o ciclo e tal, mas quando você vai chegando lá na frente na Bíblia, você precisa dar uma pausa e falar assim, claro, em Gênesis também, aplicar isso na nossa vida, em outros livros da Bíblia que são históricos, mas você não lê a Bíblia toda como um livro qualquer, você precisa entender que vem a palavra de Deus ali. Então você estuda um pouco aqui, um pouco ali, como a Manu disse pra gente. E tem aquela frase que é muito bonita que diz que a Bíblia é o único livro que você lê e o autor está do seu lado. Olha que maravilha, não é? Então, quando nós vamos ler a Bíblia, é importante também que nós possamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele vá nos guiando, nos ajudando a entendermos também. Porque só você ler não é o suficiente. Exatamente. Não é um livro qualquer que às vezes você bate o olho e vai lendo assim. Não, é um livro que transforma vidas, é um livro que nos mostra muitas coisas maravilhosas e é também a forma de Deus falar com você. A gente às vezes esquece, não é? Porque nós falamos com Deus como? Através da oração. E Deus fala conosco através da palavra dele. Então é importante que nós possamos meditar todas as vezes que nós formos ler, meditar na palavra de Deus e entender o que Deus quer nos dizer com aquilo. Isso aí. Não é? E a lição também de terça-feira, ela traz aqui 2 tipos de meditação. A meditação bíblica e a meditação oriental. Qual seria a diferença entre elas duas? Então, a lição ela veio até comentando um pouquinho sobre Ellen White, né, que foi uma escritora muito importante na nossa história da Igreja Adventista, que trouxe muitas ideias bíblicas, profecias pra gente também. E aqui a lição ela fala que ela viveu muito antes, né, de todas essas as meditações orientais, de outras religiões também. Ela viveu bem antes. Então, como que ela fazia para meditar, né? Um pouquinho da diferença é que a meditação bíblica, ela é cristocêntrica, né? Ela é voltada para Cristo. Então, assim, você não medita para o seu autoconhecimento como acontece, por exemplo, nas meditações orientais. Você tenta encontrar a paz interior, que você tenta se conhecer, se conectar com o universo, ou se conectar com você mesmo. Não. A meditação bíblica, você se conecta apenas com Deus. Você se conecta diretamente com Deus. E você não vai se conhecer, você vai conhecer a Cristo. Até porque você não vai viver mais uma vida a você, ou dedicar uma vida para você. Mas sim, a vida de Cristo é que vai ser o seu novo cotidiano, seu novo estilo de vida. Isso, lifestyle. Olha só, estamos conectadas. Nossa, exatamente, só mudou o idioma. Mas a gente vai seguir um padrão de vida agora com Cristo incluso, né? Ou melhor, com Cristo como prioridade. Não mais sendo eu, mas Cristo vivendo em nós, continuando aqui na pegada de Paulo, né? Que Colossenses também é o livro de Paulo. Então, a gente continue com o foco em Cristo. E isso é a diferença, né, da nossa meditação bíblica, porque quando você medita na Bíblia, você encontra não a você mesmo, você encontra a paz de fato, mas não em você, você encontra a paz em Cristo. É isso aí. E nas meditações bíblicas, nós tendemos também a nos encher do Espírito, nos encher daquilo que Deus quer para nossa vida, enquanto a meditação oriental, ela quer nos esvaziar a mente, e de fato parece que não faz sentido, né? Porque o vazio, o que ele é? Não é nada, não é? Então é importante que nós sejamos cheios do Espírito Santo e não vazios de nada. E tem aquele negócio também, encontre a sua força interior, a força está em você, o que é um mito. Porque nós somos fortes realmente quando nós estamos ligados a Deus. Através também da oração, da palavra, enfim, tudo isso nos fortifica e que fortifica a nossa caminhada de fé, não é? Amém. Você ora pra gente? Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, meditando na Tua Palavra e compreendendo, Pai, que nós precisamos a cada dia buscar a força em Ti, que nós possamos conectar a nossa alma, meditar nossa mente em Ti, na Tua Palavra, para que possamos nutrir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que assim possamos mostrar às outras pessoas aquilo que o Senhor quer que possamos mostrar. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficando hoje por aqui, mas continue ligadinho com a gente, que amanhã a gente continua com o tema O Versículo Mais Curto. Então, não some, que a gente aparece logo, para a gente continuar o tema da nossa lição. Tchau. Tchau.